Você já imaginou por que uma empresa gigante como a Vale pode fazer seu investimento disparar ou despencar só por causa de um metalzinho lá na China? Pois é. E se eu te dissesse que o lucro dela dança conforme o preço do minério, mas tem armadilhas que podem te pegar de surpresa? Se isso te deixou curioso, curte o vídeo agora, comenta qual metal você acha que vai salvar o dia, se inscreve no canal Riqueza Inteligente e compartilha com um amigo que investe em commodities. Fica até o final, porque eu vou revelar como blindar sua carteira contra esses altos e baixos. Mas antes, imagina depender de um país distante para o seu patrimônio crescer. Será que vale a pena? Ou tem algo maior por trás que pode mudar tudo? Ei, você aí que investe na Vale ou está pensando em entrar, já parou para pensar no quanto o lucro dela estica ou encolhe só com uma variação no preço do minério de ferro? É como se o minério fosse o coração pulsante dos resultados, batendo forte quando o preço sobe, mas fraquinho quando cai. De acordo com dados da própria companhia, uma alta de $10 na tonelada pode impulsionar o lucro operacional em bilhões. Mas e se eu te contar que essa elasticidade tem um lado sombrio? Sim, porque se o preço despenca, o impacto é imediato, cortando margens como uma tesoura afiada. Agora, você deve estar se perguntando: como calcular isso na prática para não ser pego desprevenido? Bom, pense no último relatório trimestral da Vale, onde uma variação de 5% no preço médio já alterou o EBITDA em centenas de milhões. Isso mostra que a elasticidade é alta, mas depende de volumes de produção estáveis e custos controlados. E aí vem a brincadeira: se o minério sobe $20, é festa no caixa, mas se cai, vira um filme de terror financeiro. Mas espera, será que a China, essa gigante consumidora, não vai bagunçar tudo com sua demanda volúvel? Ah, a China, o motor que move o mundo do minério. Mas e se ela pisar no freio de repente? Os riscos de demanda chinesa são reais, com estoques portuários que podem sinalizar excesso ou escassez em semanas. Segundo relatórios da Mistil, quando os estoques nos portos chineses ultrapassam 150 milhões de toneladas, o preço do minério tende a cair, pressionando a Vale. Imagine pilhas de minério acumulando como montanhas. Isso não é só paisagem, é sinal de demanda fraca e lucros encolhendo. E o pior, se a economia chinesa desacelera, como aconteceu recentemente com o setor imobiliário em baixa, a Vale sente o baque direto no balanço. Mas e você, investidor? Como se protege dessa montanha-russa oriental? Bom, monitorar os estoques semanais pode ser sua bola de cristal, porque níveis acima de 140 milhões de toneladas já acendem alerta amarelo. Piada à parte, é como namorar alguém instável. Uma hora tudo bem, outra hora crise total. Agora, será que diversificar para outros metais não seria a salvação para equilibrar esse risco? Falando em diversificação, a Vale não fica só no minério de ferro. Ela está de olho no níquel, cobre e metais que impulsionam a transição energética. Esses metais são como os novos heróis da história, com demanda explodindo por baterias de carros elétricos e energias renováveis. De acordo com projeções da Agência Internacional de Energia, a demanda por níquel pode triplicar até 2040. E a Vale já tem minas ativas nisso. Imagine o cobre, essencial para cabos e painéis solares, crescendo 20% na próxima década, e a companhia posicionada para capturar isso. Mas ei, não é só alegria. Produzir níquel e cobre tem custos altos e desafios ambientais. Será que a Vale consegue equilibrar isso sem diluir os lucros do minério? Sim, com joint ventures e tecnologia, como as parcerias recentes para processar níquel de forma mais limpa. E aí vem a graça: enquanto o minério é o pão com manteiga, esses metais são o molho especial que pode turbinar o futuro. Mas e os gatilhos de curto prazo, como produção e custos, não vão estragar a festa? Ah, os gatilhos de curto prazo na produção e custos da Vale são como botões de aceleração ou freio que podem mudar tudo em meses. Por exemplo, se a produção trimestral supera as expectativas, como no último relatório com mais de 80 milhões de toneladas, o mercado reage com alta nas ações. Mas custos subindo por logística ou mão de obra podem corroer margens. Imagine um aumento de 10% nos fretes marítimos bagunçando o caixa. De acordo com analistas da XP, manter custos abaixo de $20 por tonelada é chave para a competitividade global.
E brincando, é como cozinhar um banquete. Se o ingrediente principal custa caro, a refeição sai salgada demais. Agora você deve estar pensando: como usar esses gatilhos para decidir quando comprar ou vender? Bom, acompanhe guidance de produção. Se a Vale bater metas de 90 milhões de toneladas no próximo trimestre, é sinal verde. Mas tem um obstáculo real aqui: interrupções por chuvas ou regulação ambiental, como em Brumadinho anos atrás, que param tudo e elevam custos. Como vencer isso? Com diversificação geográfica de minas e seguros robustos, a Vale já aprendeu e agora opera com mais redundância. Assim, o caminho para a solução começa entendendo a elasticidade, monitorando China, apostando em metais novos e vigiando gatilhos. A solução é uma estratégia equilibrada. Aloque na Vale sabendo dos riscos, diversifique sua própria carteira e use dados reais para timing. Os benefícios: retornos acima da média em ciclos bons, proteção contra a inflação via commodities e participação na transição energética. Imagine colher dividendos gordos enquanto o mundo vira verde. Isso é liberdade financeira na veia. Se esse vídeo te abriu os olhos para a Vale, curte agora, comenta qual gatilho você vai monitorar primeiro, se inscreve no Riqueza Inteligente e compartilha com quem precisa dessa análise.